Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez estamos aqui abrindo câmeras, microfones para bater um papo sobre literatura. E dessa vez eu tenho certeza é um livro que vai trazer muita memória, vai fazer muito bem para a gente. Daqui com o meu mais novo amigo, Jorge Antônio. Jorge, super obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente no Café Cultural. E eu quero começar com a pergunta que eu faço sempre para os meus convidados. Eu quero saber quem é Jorge Antônio Salem por Jorge Antônio Salem. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. O meu nome é Jorge, eu sou farmacêutico. Opa! Trabalho no Conselho Regional de Farmácia, vou completar 30 anos de Conselho Regional de Farmácia, agora em janeiro. E agora, como eu posso dizer, estou escritor, né? Ah, que maravilha! Maravilha. Mas como que foi? Como é que foi que esse farmacêutico... E, aliás, engraçado, você fala farmacêutico, eu tenho muitas lembranças muito boas da minha infância, porque antigamente a gente conhecia os farmacêuticos, né, de bairro, a gente tinha coisa. Não que o acesso à medicina não fosse bom, mas eu lembro muito bem, tinha um farmacêutico, o seu Valdemar, que morava perto de casa, e qualquer coisinha que tinha, a gente corria lá, e o seu Valdemar sempre tinha uma solução para a gente. Eu tenho um respeito muito grande por essa profissão, tenho a plena certeza disso, Jorge. Mas como é que um farmacêutico decidiu virar escritor? Conta para a gente. Bom, eu há muito tempo eu vinha gravando e ouvindo as histórias que o meu sogro contava, né, há bastante tempo. Então, eu pegava e ia salvando no computador, gravava no celular. Aí chegou o momento derradeiro, que foi em 2020, quando ele faleceu. Faleceu aos 95 anos. Oh, que beleza, faleceu de velhice, né? Uhum. E um pouquinho mais à frente, em março, a minha esposa veio a falecer de Covid. Eita. Então eu falei, agora, neste momento, eu tenho que tocar esse projeto, que eu já tinha esse projeto de escrever essas histórias, dele, que eu gostava muito de ouvir ele falar. E assim, como nós não poderíamos mais ouvir as histórias dele, então eu falei assim, não, eu tenho que escrever essas histórias. Como não escrever? Porque viriam netos, viriam bisnetos, trisnetos, que teriam direito de ouvir essas histórias também, conhecer essas histórias. Como ele não poderia mais contar, o que nós poderíamos fazer? Teríamos que escrever essas histórias. Pedir autorização dos meus cunhados, das minhas cunhadas. Ele, não, pode fazer, toque em frente. Foi aí que eu resolvi. Uma situação que eu falo sempre, a perda da minha esposa, ela estimulou bastante isso. E eu digo que muitos das minhas, da forma como eu escrevo, muitas vezes são intuições de Deus. Deus falou para mim assim, já que eu tirei a sua esposa, eu vou te reapresentar um talento que você já tinha no passado, lá na juventude, na época de adolescência, vou te reapresentar de novo para você ter uma forma de você tocar a sua vida, de você poder seguir esse caminho, né? Então, foi isso que aconteceu. Que maravilha. Sabe, Jorge, você colocou dois pontos muito importantes. E nós temos uma audiência muito grande de jovens escritores, de pessoas que sempre escrevem aqui para o programa. Eu gostaria de entrar nessa área, de escrever um livro, mas eu não sei como começar, eu não sei o que fazer. E a gente sempre busca orientar. E você colocou duas coisas fantásticas. Primeiro, a importância de se registrar as histórias, a história oral, contos que os nossos, sejam parentes, que os antigos, sejam amigos, contam para a gente e que nos marcam e que ficam na nossa memória. E que se não fizer isso que você fez, de registrar, acabam se perdendo. Você falou uma coisa muito bonita. Quer dizer, ou seja, os netos, ou seja, as futuras gerações, elas têm o direito de conhecer essas histórias. E se você não registra isso num livro,
Gente, isso se perde. E não pode, porque são histórias, independente de histórias 100% verídicas, se foi inventada alguma coisa, se foi exagerado um pouquinho. São histórias bonitas, histórias de vida, e que precisam ser passadas adiante. É muito bom isso que você falou, Jorge, muito importante. É exatamente isso que eu também penso. E assim, como que ele contaria depois? Não teria como, né? Como que esses jovens ficariam sabendo? Então, assim, na minha adolescência, eu andei escrevendo algumas coisas, mas que se perdeu no tempo e no espaço, né? E aí eu digo que durante o tempo que eu fui escrevendo esse livro, demorou em torno mais ou menos de 3 anos para terminar de escrever ele, de não só escrever as correções, porque eu pedi para um professor meu fazer o prefácio, e esse professor, Arnaldo Zubioli, que é escritor também, ele falava assim, ó, eu não publico nenhum livro com menos de 7 correções. E aí foi o que nós fizemos. Fomos fazendo as correções e demorou esse período, né? Porque ele, com as atividades do doutorado dele, dos alunos dele, então tomava algum tempo, né? Aí, o que aconteceu? Nesse meio tempo, Deus me apresentou um outro talento, que não só é escrever as histórias, mas escrever poesias. Olha só que maravilha. E... Opa! Fiquei tão emocionado que dei um chute na mesa, caiu a câmera aqui. A gente corta depois, relaxa. Vamos continuar. Mas como que foi isso, escrever poesia, Jorge? Que coisa bonita. Então, e durante esse período que eu estava produzindo esse livro, que demorou esses 3 anos, eu lancei esse livro de poesias, Poesias da Vida Cotidiana. Olha só! E aí não podia ficar, no final desse livro, Memórias de um Tropeiro, sem uma poesia, que tem a poesia da lembrança, lá no final. No final do livro, tem a poesia da lembrança, que é onde eu conto um pouquinho, nessa poesia, eu sentia, assim, ele, o meu sogro, sentia ele como assim, ele quisesse dizer para mim, naquela época era diferente, naquela época a gente passava por estradas de terra, hoje são asfaltadas, a gente passava por rios que eram limpos e hoje são poluídos, e aí surgiu essa poesia, e desse dia em diante não parou nem um dia de vir poesias, mas são poesias da vida cotidiana, poesias do sol, da lua, da sua vida, do cabeleireiro, do barbeiro. São coisas importantes, meu amigo. São coisas importantes e que é muito bom você ter esse dom, ter descoberto esse dom de olhar pela janela e conseguir fazer uma poesia. Porque a vida, gente, a nossa vida, e a gente que já caminhou bastante pelas estradas, sem ter sido tropeiro que nem o seu sogro, mas a gente já caminhou muito por essas estradas da vida, a gente sabe que às vezes as coisas mais simples são as mais bonitas. E assim, e tem que registrar. Se você deixa passar, legal, você olhou pela janela, você viu o rio, você viu a estrada, você viu o sol. Você viu, mas se você registrou, fez uma poesia, ou fez um texto, ou fez uma crônica, você tá compartilhando essa tua visão com as outras pessoas. Muito bom isso. E, Sérgio, uma coisa interessante que você falou logo agora há pouco, com relação aos jovens, né? E muitas, não só os jovens mais adultos, acham que hoje, que é muito difícil de produzir um livro, que é muito difícil de escrever, que é muito difícil de imprimir. Mas hoje nós temos tantos métodos de mecanismo eletrônico para registrar isso daí, que nós podemos, tem várias plataformas que você simplesmente escreve e você publica lá nessas plataformas, super simples, gratuito, e que muitas vezes, se você não tem condições de produzir um livro impresso, você tem condições de colocar nessas plataformas, que fazem gratuitamente para você. O que precisa é estimular os jovens a ler. Porque a nossa grande dificuldade, eu acho que o grande desafio, e é uma das metas aqui do Café Cultural, tenho plena certeza disso, é mostrar para esses jovens a importância da leitura.
que ler não é ficar essas coisinhas de WhatsApp, de Twitter, nem existe Twitter mais, é X agora, sei lá. Não, é rapidinho. Gente, a leitura mostra para você facetas da vida que você não sabia nem que você mesmo tinha, nem que existia. E o interessante é que eu sempre falo, quando você adquirir um livro igual esse, seja Memórias de um Tropeiro ou outro livro, você tem que ler ele com calma, sem querer terminar o livro correndo. Leia as histórias com calma e se coloque dentro de cada história, vivendo aqueles personagens. Então, para esses jovens que estão ouvindo, é isso que tem que fazer. Muitos têm, hoje na nossa vida agitada que a gente leva, as pessoas têm muito pressa de terminar tudo. Mas para que essa pressa? Leia com calma, tranquilo, coloque um café do lado, tome um café, tome uma água, que é muito gostoso. Então, eu acho que a gente tem que fazer com calma. Que é, na verdade, como o tropeiro fazia, né? O tropeiro, ele tinha meta, não é assim, ele tinha meta, ele sabia onde ele queria chegar, quando ele tinha que chegar, não podia ficar enrolando, tá? Mas ele também sabia que de vez em quando tinha que parar, né? Não adiantava tocar a tropa com mais velocidade, com pressa, do que a própria tropa aguentava, você ia quebrar pelo caminho. Então, quer dizer, o tropeiro, ele tinha essa coisa, ele tinha a meta, ele tinha o objetivo dele, mas ele sabia o tempo exato de fazer as coisas. Isso é muito bom. E ele tinha muito tempo, né? Porque uma viagem muitas vezes durava 1 ou 2 ou 3 meses, poderiam durar, dependendo da distância que eles percorriam. Eu imagino nesse livro aqui tem uma história que a gente conta sobre uma viagem que ele levou uma tropa para a Bolívia. Eita. Eram mais de 1.000 cabeças de gado. Um trecho foi de trem, mas outro foi por terra. Então, ele tinha que realmente levar com calma, com tranquilidade, para que não ocorresse um estouro da boiada. Sim. Imagina, a perda que ia ser um estouro da boiada. Não só de machucar a boiada, mas ter que resgatar esses bois em longas distâncias para trazer, juntar tudo de novo. O tempo que iria gastar com tudo isso, né? Então, e ele tinha um objetivo, né? Ele sabia quando ele tinha que chegar na Bolívia também, né? Não é assim, não, leve o tempo que levar, não. Olha, vamos chegar lá até tal data. Porque tem o rio para atravessar e o rio não pode estar cheio. Tem o comprador que está esperando e se chega depois ele pode desfazer o negócio. Tem muita coisa, tem muito ensinamento nessa vida, viu? Tem muito ensinamento nessa vida de tropeiro. Tem, e esses tropeiros que viveram um pouquinho antes do meu sogro, quer dizer, um pouquinho, 200 anos, né? Que o tropeirismo começou em 1700. Então, esses tropeiros que viveram essa época de 1700, 1800, muitos deles, cansados da viagem, paravam pelo meio do caminho e casavam-se, encontravam belas prendas pelo caminho e casavam-se. Uhum. E ali eles formavam uma família, uma vila, e essa vila se tornava uma cidade. Então, sim, o tropeiro trouxe muita coisa importante para o nosso país, muita cultura, a próprio feijão tropeiro, né? Oxi, feijão tropeiro, que é muito gostoso, Quem né? não gosta, né, Jorge? Quem não gosta de um bom feijão tropeiro? E que, na realidade, era o que eles conseguiam fazer na época, né? O grão seco, que era o feijão, e a carne que era levada, que conseguia levar a carne seca para produzir, né? E, no entanto, hoje, uma belíssima refeição. É verdade. E, na verdade, também, Jorge, muito bom. É muito boa a disposição do teu sogro de contar as histórias, né? Ele também podia ter guardado para ele. Ele podia ter vivido o que ele viveu e não ter transformado em histórias. Porque o que ele fez, na verdade, assim, imagina ele, quantos outros tropeiros não foram com ele, quantos tropeiros não existiam, e quantos farmacêuticos não existem, quantos jornalistas, quantos profissionais não encaram a sua profissão como uma história a ser contada. Ele poderia ter simplesmente ficado quieto, não ter contado as histórias, ter vivido, teve os filhos, ter a vida dele e não ter compartilhado essas experiências. Muito bom ele ter se permitido contar, vocês ouvirem e você colocar no papel isso. E é uma pena porque a gente conversa com muitas pessoas idosas, a gente fala, gente, por que você não conta? E às vezes encontra netos, né? Por que você não pergunta para o seu avô? Por que você não coloca essas histórias no papel?
eu não sei escrever. Não, mas você colocar no papel é tão simples. Você ouviu aquilo e replicar aquilo no papel, no computador, né? Mas as pessoas realmente perdem, e com isso nós perdemos de ouvir essas histórias de vida dessas pessoas mais antigas, que foram realmente lutas e lutas pela frente que eles tiveram. Exato. Não, e às vezes realmente, eu não sei escrever. Tudo bem, você não sabe escrever, mas você sabe contar. Não sabe contar? Então conta para alguém escrever. Ou grava e deixa alguém colocar no papel. Gente, o importante é registrar, é não deixar perder. Nós temos, até perto aqui dos estúdios aqui da Mega Brasil, tem um museu da pessoa daqui de São Paulo, que é especializado nisso. Ele é especializado em ensinar a contar e registrar histórias. Porque eles falam, gente, a vida é feita de pessoas. E as pessoas têm histórias para contar. Se a gente perder as histórias, nós perdemos as pessoas. É muito legal essa coisa. É muito importante, é um trabalho muito bonito esse. Muito bonito esse. Agora, conta pra mim uma coisa. Fala, Jorge, fala, desculpa. Fala você. Não, só vindo de encontro com essa história, né? Eu tenho a minha história também, que eu vou contar também, vai ser o próximo livro também. Estou falando, farmacêutico tem história para contar. A minha história de amor com a minha esposa. Eu vou produzir um livro de romance. Ei, que maravilha. Essa, na verdade, era a segunda coisa importante que eu falei no começo lá, que tinha duas coisas importantes. Uma é a sua disposição de registrar a história. E outra é essa homenagem que você fez para tua esposa, né? O fato de você se permitir escrever, se permitir fazer poesia, e agora sabendo que você vai contar essa história, é uma homenagem maravilhosa que a gente faz para as pessoas que a gente ama, né? E isso é muito bonito de ser compartilhado. Sim, é bem assim. E a outra homenagem que eu fiz para o meu sogro nesse livro é a de ter escrito ele na primeira pessoa, como se ele estivesse contando a história. Que legal, Jorge. Então, ele conta a história dele mesmo. Eita! E como que você... O livro está dividido como? Ele está dividido por histórias, está por tempo? Como é que você fez? Ou você foi simplesmente assim, conforme você foi lembrando, foi colocando, o que também não tem nenhum problema. Não, ele está em forma cronológica, Ele inicia um pouquinho com a história do Brasil e a história do tropeirismo no Paraná. Eu não consegui chegar até Sorocaba, que era onde existia a feira de tropas, né? A principal feira, que era em Sorocaba. Também falei já várias vezes para alguns amigos gaúchos que eu não consegui chegar até o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas isso vai ficar para uma segunda etapa. Claro. Na segunda etapa, eu vou fazer todo o caminho que era o caminho que eles faziam, que era a estrada que eles percorriam do Rio Grande do Sul até Sorocaba, que era a estrada Viamão-Sorocaba, essa estrada. Eu vou percorrer ela toda, mas isso vai ficar para uma segunda etapa, né? Então, é muito legal contar toda essa história, mas ia ficar muito grande, né? Então, eu comecei com a história do tropeirismo no Brasil, a história do tropeirismo no Paraná, fiz uma viagem de uma semana para que a gente pudesse... você acabou de falar, deixa eu desligar aqui, que alguém está tentando ligar para mim. Alguém está querendo falar com você. Então, assim, voltando, eu fiz uma viagem de uma semana aqui pela região dos Campos Gerais e passei por várias cidades onde os tropeiros passavam e aonde eles ficavam em algumas fazendas, justamente como você falou, quando o rio subia, eles tinham que esperar o rio abaixar. Muitas vezes as tropas tinham que se alimentar daquelas relvas para que pudesse ganhar um pouco de peso para chegar até Sorocaba. Sim. E eu fiz essa viagem. Então, essa é a primeira parte, onde a gente conta essa história. Depois conto um pouco da história dele, de quando ele morava ainda no estado de São Paulo, quando ele veio para o Paraná. O primeiro trabalho que ele teve aqui em Nova Esperança, que era um açougue, mas ele dizia assim, eu gosto mesmo do boi em pé, eu não gosto de ver o boi morto. Boa. Então, aí eu conto um pouquinho dessa história, e depois vem cada história dele, das vivências, da história que ele foi para a Argentina, que ele foi para o Paraguai, para a Bolívia,
as tropas que ele trouxe de Santa Catarina, do Mato Grosso, que ele veio. Então, tem todas essas histórias até chegar aonde ele termina mesmo a vida dele como tropeiro, gerenciando uma fazenda no Mato Grosso, ficou algum tempo e depois retornou realmente para Nova Esperança, para daí ter a chacrinha dele e finalizar a vida dele aqui em Nova Esperança mais sossegado. Aí calmou, né? Aí ele acalmou. E uma coisa isso é muito legal que você tenha feito, Jorge. Quer dizer, não somente você ouviu as histórias dele, você guardou essas histórias, mas você viveu essas histórias, né? Você fez questão de você ir pela estrada, de você olhar, falar assim, poxa vida, será que ele viu isso que eu estou vendo? Como que foi a visão dele? Ou seja, você também uma homenagem, não resta dúvida, mas você falou, não, eu quero sentir o que ele sentiu, para poder colocar melhor no papel, né? E aí visitamos nessas regiões, visitamos museus, onde tinha todos os apetrechos, apesar que ele sempre guardou os apetrechos dele aqui. Ah, tá. Depois do falecimento dele, que daí os meus cunhados pegaram, cada um pegou um pouco, mas ele tinha um carinho muito grande por esses apetrechos dele, a sela, os arreios, toda a parte de metal, ele deixava tudo brilhando, a parte de metal, e ele tinha um carinho tão grande por isso, que no tempo dele que ele tinha, ele produzia algumas celas para alguns cavalinhos de madeira que ele comprava alguns cavalinhos de madeira pequeno, e aí ele produzia celas, produzia o arreio, inclusive eu tenho um aqui em casa, tá? Aqui que minha esposa trouxe quando ele acabou falecendo. Então, é o carinho que ele sempre teve pelo tropeirismo, e permaneceu, né, com esse carinho, com tudo. Então, nessa viagem, eu visitei esses museus onde tinha esses apetrechos, onde a gente ouvia as histórias, a gente lia algumas situações que tinham ocorrido, por exemplo, na fazenda Capão Alto, em Castro, no Paraná. Essa fazenda ela é aberta à visitação, e lá conta toda a vida, desde a época de quando ainda tinha escravos nessa fazenda, até a vinda dos tropeiros, quando os tropeiros passavam, grandes festas se faziam quando os tropeiros passavam por lá. Então, o povo cuidava muito bem dos tropeiros. Sim, é verdade. Não, Jorge, vai lá com os teus cunhados, pega esse material de volta, monta um museu aí em Nova Esperança, monta um museu dele em Nova Esperança. Já que você viu tanto museu, conversa com os teus cunhados. Não sei se eles estão usando isso, ou se está só guardado lá, de repente está guardado no armário lá, pegando poeira. Fala assim, vamos montar o Museu do Tropeiro aqui em Nova Esperança, caramba. De repente, você vira um ponto turístico aí. É uma ideia sensacional. Vamos pensar nisso, sim. Eu vou conversar com eles a respeito disso. Obrigado pela ideia. Porque eles não devem estar usando, né? Não sei, de repente até estão usando, a gente está falando bobagem aqui, mas não devem estar usando, deve estar só guardado como lembrança do pai, o que não resta dúvida é interessante, mas fazer o museu do... Como que era o nome do seu sogro? João Azevedo, e era também chamado de João Boiadeiro. João Boiadeiro, vamos montar o museu do João Boiadeiro em Nova Esperança, caramba. Aí, que maravilha. Você quer melhor homenagem para ele do que essa? Uma boa, vamos fazer assim. Vamos fazer isso, então. Mas, Jorge, conta um pouquinho para a gente agora. Você falou de publicar o livro, de ter o livro impresso. Como que foi que você fez para ter esse livro impresso? Eu fiz um curso da LC Editorial, que era Escritores Admiráveis. Até estou com a camiseta dele aqui, ó. Camiseta de escritor. Certo. Inclusive, eu vou agora para a Bienal de São Paulo, agora no dia 14, a gente tem um encontro lá, no sábado. E eu vou para esse encontro lá. E após ter feito esse curso, eu vi que realmente eu tinha uma certa dificuldade para trabalhar com a parte gráfica. Tanto que essa capa do livro foi feito também pela LC. Esse aqui é o meu sogro, a foto dele. A foto dele mesmo? Ele era tropeiro mesmo. Né? Eita, que maravilha. Então, eles produziram uma capa muito bonita. E eu já tinha feito isso, né, com relação ao livro de poesias também. E, após eles terem feito toda a parte de correção
correção editorial dela, correção gráfica dela, e montado toda a parte editorial, aí eles me entregaram o arquivo pronto. E aí eu contratei uma gráfica aqui em Londrina, fiz uma cotação, uma gráfica mesmo, e é essa gráfica que produziu o livro. Eu não imprimi uma quantidade muito grande, do de poesias foram 300 livros, que já foram todos vendidos, e o de Memórias de um Tropeiro eu fiz 500 livros. Mas esses livros, nós também subimos o arquivo eletrônico deles, para que fosse vendido. Quem gostar de ler em arquivo eletrônico, ou pessoas de longe, né, que querem adquirir, ele está também sendo vendido na Amazon e na Unilivros. Então, também... Seria a minha próxima pergunta, você já respondeu, que bom. E também foi com a empresa LC Editorial que fez esse trabalho de subir esse livro. Eles têm bastante experiência nessa parte, né? Sim, então, é mais cômodo, muitas vezes, para a gente, mas nada impede que você faça tudo. Você tendo tempo, eu estou meio sem tempo, né? Eu ainda estou trabalhando ainda no conselho ainda, então toma muito tempo. Mas você tendo tempo, é tranquilo para você subir ele para a Amazon, colocar nessas outras plataformas eletrônicas de venda também, que é gratuito também, e fazer toda a parte de correção, de editoração. A pessoa tendo um pouquinho de experiência na parte gráfica consegue fazer tudo isso. É verdade. E, Jorge, já que você respondeu ao encontrar o livro, eu quero saber o seguinte: se as pessoas quiserem conversar com Jorge Antônio Salem, quiserem conhecer mais sobre a vida do tropeiro, as tuas viagens, conhecer um pouco mais sobre essa homenagem bonita que você vai fazer para tua esposa, tanto fez no livro de poesias como vai contar a história dela, onde que te encontra? Nas redes sociais, no TikTok, no Facebook, no Instagram. O Instagram é Jorge_Antônio_Salem. No Facebook, Jorge Salem Escritor. No YouTube, J.A. Salemfar, @J.A. Salemfar. E no TikTok, Jorge Antônio Salem. Ou seja, não é por falta de caminho que não vai conversar contigo, né? E também tem o site, né, que é Jorge Antônio Salem Escritor também, tem o site também. Qualquer uma dessas redes sociais, eu estou aberto a conversar, a explicar um pouco mais. Tem vários vídeos lá que eu falo sobre a minha vida, conto a minha vida, né? Ei, que bom. Então, tem vários lugares que pode conversar comigo. E vê se escreve um livro sobre as histórias de um farmacêutico, que eu tenho certeza que deve ter muita história boa para contar também, viu? Já está sendo produzido já. Sabia. Eu e um amigo meu, um outro fiscal de Cascavel, daqui do Paraná também, nós estamos montando as crônicas da fiscalização. Eita! Mas eu tenho certeza que deve ter muita gente que já foi lá para você aplicar uma injeção e você vai consultar um médico. Ele diz: não, eu gosto mesmo da farmácia. É muito melhor. Quando eu saí da farmácia e fui para o conselho, muitas pessoas, principalmente os idosos, falavam assim: Jorge, por que você saiu da farmácia? Eu gostava tanto de conversar com você, que eu dei muita atenção sempre para os idosos, né? Então... Mas é isso mesmo. O farmacêutico sempre foi. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, a coisa está mais comercial. Mas sempre foi o farmacêutico conhecia as pessoas do bairro, entendia o que estava acontecendo. Ela avisava: olha, tá tendo um surto de gripe aí, deixa eu já dava um remedinho para as crianças. Tem umas histórias boas de farmácia também que merecem ser contadas. Jorge, eu quero te dar os parabéns pela tua iniciativa, quero dar os parabéns pela tua vitalidade. Continue escrevendo, continue contando histórias, porque o que a gente precisa são boas histórias a serem contadas, e eu tenho certeza, não somente as outras histórias do tropeiro, mas as tuas histórias valem muito a pena ser contadas. Parabéns, e assim que lançar o livro de memórias de poesia com a sua esposa, volta aqui para tomar um café com a gente. Vamos sim, com certeza. Essa viagem a São Paulo agora vai ser meio corrido, porque eu vou estar indo na sexta-feira e já volto no domingo, mas não vai faltar a oportunidade da gente estar junto aí.
Com certeza, com certeza. Jorge, um grande abraço, parabéns, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter compartilhado essas memórias com a gente, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, um abraço. Um abraço. E a você que assistiu essa edição aqui do Café Cultural, meu abraço. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como foi esse com o Jorge. Tchau, meu amigo, obrigado, até mais.